A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Assir em Foco, aqui na Rádio Cultura de Rolândia, FM 87.5. Todos os sábados, eu, Fábio Fernandes e o meu amigo Fernando Souza apresentando esse programa da Assir, Associação Empresarial de Rolândia. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cultura, que nos prestigia com a sua audiência todo sábado de manhã, né? Um programa que, já posso dizer, né, Fábio, que ele entrou no calendário do meio empresarial, né? Todo sábado tem que, né, tá aqui ouvindo o Assir em Foco para ficar bem informado do que está acontecendo na cidade, do que vem acontecendo no meio empresarial de Rolândia, né? E só lembrando, né, você ouvinte, você que nos acompanha, se você quiser participar com a gente, pode estar entrando em contato através das mídias, né, do Facebook da Rádio Cultura ou também das mídias da Assir, né, @AssirRolândia, e encaminhar a sua pergunta para os nossos convidados, esclarecer alguma dúvida, né, sempre que a gente recebe, a gente dá um retorno aí para os nossos ouvintes, né, Fábio? Nós fazemos uma apuração dessas perguntas, validamos, né? Pegamos sugestões também para novos temas, né? Porque a gente tem uma pauta de temas, mas nós queremos saber o que vocês querem ouvir para trazer aqui para vocês. Os temas sempre são sobre o desenvolvimento da cidade, sobre o desenvolvimento das pessoas, sobre acontecimentos da cidade, sobre as instituições, o que elas estão fazendo, né? Então é um programa que tem um assunto bem abrangente do núcleo empresarial da cidade, que tem totalmente relação com o desenvolvimento da cidade. É por isso que a gente sempre traz aqui pessoas para falar também sobre temas da cidade. Exatamente, né? E temas também que vão contribuir para você, né, consumidor, você, para toda a população, melhor dizendo, né, da nossa cidade, né? Sempre o tema, de alguma forma, traz algum conhecimento, alguma informação também voltada para a nossa comunidade. Ô, Fernando, também, se alguém perdeu algum programa, né? Todos estão lá no YouTube da Assir Rolândia, e também no canal do Spotify da Assir. Estão disponíveis lá, então se você quiser ver algum programa anterior que acaba perdendo, fique à vontade para acompanhar nessas duas mídias. E na quarta-feira, né, depois desse sábado, a gente vai publicar o programa de hoje e fazer o lançamento dele também nas redes sociais. Exato. E só para evidenciar, tem muito tema interessante, né? Então, para você, empresário, no dia a dia, né? Tem tema voltado para o empresário, por exemplo, Procon, né? Como que eu faço, tal, procura lá que tem um tema, um programa exclusivo falando sobre isso. Né? A população, de modo geral, eu quero saber como que eu faço para buscar emprego, para escrever um currículo, tal. Temos conteúdo lá também. Então nós temos conteúdo para todo mundo, só, né, visitar as mídias da Assir, né, e você vai ter acesso a essas informações. E hoje nós trazemos, né, um motivo para ser associado, como a gente traz todo o programa. O motivo de hoje é participar para a construção de um futuro melhor, Fábio Fernandes. É isso mesmo, participar da construção de um futuro melhor. Isso é um futuro para nossa cidade, um futuro para você, para os seus filhos, né, para o seu legado. O que você pode deixar? Então, exato, participando da associação, você tem acesso a informações, acesso a pessoas, acesso a programas que fazem com que a cidade seja mais próspera, seja uma cidade mais pujante, uma cidade com mais oportunidades. É isso que nós estamos buscando com esse tema de hoje, né? Exato, né? É uma coisa que a gente sempre brinca, né? Qual que é a marca que você deixou na sua trajetória, né? Porque todos nós temos a data de chegada e com certeza a data da partida, né? O que a gente precisa é qual a marca nós vamos deixar nessa trajetória entre a chegada e a saída, né? Qual que é a sua contribuição para a melhoria de onde você vive, da sua comunidade, do seu meio empresarial, né? Qual que é a sua contribuição? Pode ser em ação, pode ser em ideias que são compartilhadas, até mesmo numa reclamação, numa reivindicação, mas qual é a sua contribuição, né? Então, dentro da associação empresarial, você tem espaço para trazer essa contribuição, né, Fábio? E ter também todo esse acesso a outras pessoas também, né? Vamos lá. E falando sobre presente, passado e futuro, né? Nós temos aqui um tema muito interessante hoje. Nossa convidada de hoje, né? Podemos dizer, né, Fábio, que é uma pessoa que está hoje liderando os pensamentos
para o futuro e os projetos para o futuro da nossa cidade, né, Fábio? Pensando não no futuro aí de 2, 3, 5 anos, estou pensando no futuro de 10, 20, 30 anos, né? Realmente é o pensamento para o futuro, né? Exatamente. Que a gente tem que se preparar, da mesma forma que a gente se prepara no nosso dia a dia, quando a gente está educando os nossos filhos, quando a gente vai na empresa que a gente tem que fazer as nossas previsões, né, onde a gente quer chegar e tudo mais, existe um núcleo, né, que pensa sobre o futuro da nossa cidade. E a pessoa que está aqui hoje, a convidada de hoje, tem a ver muito com isso. Exatamente. Bom, vamos à apresentação da nossa convidada de hoje, né? Ela é pioneira na liderança feminina em entidades de planejamento e desenvolvimento de Rolândia. Ela é defensora da importância do plano diretor e de instrumentos de gestão urbana para o crescimento sustentável da cidade. Arquiteta e urbanista, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, ela retornou a Rolândia em 1991, onde fundou o seu escritório de arquitetura, Teto Construções e Serviços, né? Onde atua até o presente momento. Ela também é conselheira, né? E foi conselheira, e é conselheira, e permanece sempre sendo consultada, né? Do plano diretor desde a sua criação, participando ativamente de discussões e revisões. Contribuiu para o plano de mobilidade urbana. Exerceu o cargo de secretária de planejamento e gestão do prefeito, na gestão, né, do prefeito Luiz Franciscone. Oportunidade em que desenvolveu diversos trabalhos para o município. E também empreendedora no ramo de locação de máquinas e equipamentos para construção civil, Casa do Construtor. E não para por aí, tá, gente? Ela é vice-presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rolândia e é atual presidente do CODES, Conselho de Desenvolvimento, né, Sustentável e Econômico de Rolândia. E é a primeira mulher a ocupar, né, a presidência do conselho. De quem nós estamos falando, Fábio? Essas mulheres estão invadindo, estão tomando conta das instituições, né? Nós estamos falando de Catarina Zanetti. Bom dia, Catarina. Bom dia, Catarina. Bom dia, Fábio, Fernando. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa minha história, né? Já que vocês começaram falando que nosso tempo aqui é tão curto, né? Então, temos passado, presente e futuro. Quem falou foi pois é, eu espero que, assim, não seja tão rápido, mas a gente sabe que tudo passa rápido, né? Sim. E o que a gente pode fazer de melhor é poder fazer alguma coisa que deixe um legado, que deixe uma história, que deixe uma marca, né? Enfim, a gente poder fazer alguma coisa pela sociedade, pela família, pelos amigos e que... quando a gente não estiver mais aqui, então, né, que a gente seja lembrado de alguma forma, né, e positiva. Que legal. Perfeito. Tem um amigo, Catarina, que ele sempre diz assim, nós temos que escolher muito bem o que nós vamos plantar, porque a colheita é certa, né? Então, né, pessoas como você inspiram, né, a gente e outras pessoas a participar, a contribuir, a se doar, né, por algo maior, né? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, qual é a herança cultural, qual é a herança de desenvolvimento que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Costumo dizer que não sou natural de Rolândia, mas eu adotei Rolândia como, né, minha cidade, onde eu escolhi para morar, para criar meus filhos. Então, busco contribuir dentro do possível, né, para minha cidade, porque meus filhos moram aqui e espero que cresçam e, né, sejam aí cidadãos no futuro aí também que contribuam com a cidade, né? Então a gente tem que deixar isso como uma marca, né? Esperamos deixar isso como uma marca aí. Tem sim, e também levando em consideração que os meus avós já foram fundadores da cidade, né? Que eles já vieram para cá na época que tinha mata nativa, que eles tinham que abrir a floresta, né? E ajudar aqui no desenvolvimento regional. Então, e depois meu pai, que já trabalhou tanto pela comunidade também. Então, a gente já tem uma história aí de lideranças, né, dentro da família e pessoas que já quiseram contribuir muito com o município. Eu ia dizer essa palavra aí. Eu acho que muito mais que liderança é pessoas dispostas a contribuir, né? Daí criou essa cultura, né, dentro da família de vocês, né? Exato. É bem bonito isso mesmo. É bem...
assim, incentivador para nós, né? Que temos uma jornada um pouco menor aí familiar de contribuição no desenvolvimento da cidade, mas que a gente espera, né, que os nossos exemplos, né, possam refletir nos nossos filhos para que eles possam entender, né, Sim. que o cidadão ele é um dever, né? Eu acho que é um dever do cidadão, né, contribuir para uma cidade melhor, para um ambiente melhor, né? E tem que... E é bom contribuir. É bom, né? é prazeroso, né? É bom. A gente, quando tem os resultados positivos, isso dá assim, uma alegria enorme, né? Você... A gente às vezes, sabe, Catarina, abrindo o coração aqui, as máquinas, né? Mas às vezes a gente escuta que em algum momento ou outro uma pessoa fala: eu não participo disso porque as pessoas falaram tal coisa e não aconteceu, né? Mas elas não sabem quantas coisas boas aconteceram que nós não falamos. Exato. Ou que, né, que não foi a mídia, né? E que acabou acontecendo por causa de algumas coisas que a gente tem participado, né? Então é muito fácil, né, ficar só apontando ali e tal, né? E em vez da pessoa poder entender o contexto e ver o quanto ela pode contribuir. Eu costumo falar que dentro da associação, né, a gente sempre puxa assim para poder dar os exemplos da associação, porque às vezes a pessoa fala: eu não tenho tempo para participar, para mim não é muito meu perfil, não sei. Às vezes se você for lá para ouvir uma pessoa falar, você já tá contribuindo. Exato. Entendeu? E indo até além, vai pegando esse gancho, né, Fábio? Às vezes a ação que a pessoa, né, falaram que ia acontecer, isso não aconteceu. Talvez se ela estivesse participando, teria viabilizado e teria acontecido. Porque às vezes faltou braço, faltou, né, uma pessoa a mais para que aquilo acontecesse, Faltou um ponto, né? Faltou um pontinho que talvez se ligaria o ponto A ao B ali para acontecer. E às vezes essa pessoa poderia ser o elo de ligação, né? Mas você sabe que isso não é tão fácil, né? E tanto que eu nunca imaginei fazendo tudo isso que eu já fiz aqui, que eu estou fazendo, né? São coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, mas porque também eu me envolvi com isso. Eu quis fazer isso, né? Então, quando a gente dá uma pequena brecha para a gente poder participar de alguma coisa, sempre tem retornos positivos e você agrega sempre um valor a alguma coisa que está acontecendo, né? Você pode contribuir, mesmo que seja muito pouco, né? Sempre você pode contribuir, Catarina. Né? Eu também penso assim, antes de eu entrar na associação, eu pensava assim: quando eu chegar no estágio tal da minha vida, eu vou fazer alguma coisa para contribuir. Eu ia falar ficar rico, né, Fernando? Não, mas quando eu chegar no estágio tal, eu vou participar de alguma coisa para contribuir. Só que daí um dia, né, uma reflexão dessas que a gente tem da vida, fala assim: e se eu nunca chegar nesse estágio? Eu não vou contribuir com nada, né? E aí eu recebi um convite, comecei a participar da associação, né? Daí conheci algumas pessoas aí que ficaram também martelando na minha cabeça algumas coisas e eu fui me envolvendo, né? E tô aí, né, participando de todas essas ações aí que a gente tem feito. Ontem eu tive um encontro com mulheres empresárias, né? E foi interessante que uma delas, no final do evento, falou: eu tinha medo de vir aqui, porque eu me sentia insegura de participar, né? E eu tô tão feliz porque eu vi que todas são iguais, né? Que nenhuma mulher aqui é diferente daquilo que eu faço, de querer empreender, de querer desenvolver o seu negócio, enfim, né? O seu crescimento. Né? Bom, e falando em contribuição, né? Em contribuir, nada mais do que falar do CODESE, né? Para ter uma contribuição para o nosso município, como o CODESE faz e tem trabalhado muitas vezes de uma forma silenciosa, mas que contribui muito, né? Então, já trazendo esse tema, né, Catarina, a gente tem percebido que o CODESE identificou, né, algumas demandas que nós vamos tratar aqui, e ele vem desenvolvendo algumas ações que buscam uma aproximação dos setores, por exemplo, comércio, indústria, serviço, que muitas vezes não estão, às vezes fazem negócio entre si, mas não estão muito conectados, né? E o CODESE, ele vem buscando essa conexão. Por que disso, Catarina? Então, quando eu assumi o CODESE alguns meses atrás, esse é um projeto que já estava em andamento. Ele já tinha sido, algumas coisas já tinham acontecido, mas qual foi a grande preocupação? Justamente fazer essa interligação e aproximar o industrial de Rolândia com o comércio e o prestador de serviços de Rolândia, e vice-versa. Né? E então, na época, se fez uma pesquisa, onde primeiro se descobriu que Rolândia tem
muitas indústrias, tem em torno de 500 indústrias, que é um número Expressivo. Muito expressivo. muito expressivo, Muito né? expressivo. E toda vez que eu falo isso, as pessoas se assustam e falam onde estão essas indústrias, né? Porque as que são visíveis são as grandes, né? E a gente tem muitas indústrias pequenas que estão aí, estão Buscando seu espaço, buscando né? seu espaço, né? Então, algumas dessas indústrias foram entrevistadas, acho que em torno de 30 na época, para perguntar quais são as suas dores. Por que vocês não compram em Rolândia? O que vocês necessitam? Né? Qual é o mercado que poderia atender vocês? E também, para surpresa, poucas indústrias compram em Rolândia. Né? Então, 10% das indústrias compram aqui em Rolândia, por diversos motivos. Né? Então, dá para listar assim, vários fatores, mas talvez porque o comprador ele já veio de fora, então ele dá prioridade para as pessoas que ele conhece de onde ele veio, porque não tem o produto em Rolândia que atenda, porque o comerciante não atende direito, porque o comerciante não faz um bom orçamento, um orçamento que não está completo, que não atende às expectativas. Formalização. A formalização de um orçamento, que o prestador de serviço, ele não sabe, às vezes ele chega de chinelo e camiseta e shorts na empresa, ele não pode nem entrar, não é? E às vezes ele também não tem a capacidade ou a formação para poder fazer um orçamento bem feito para uma empresa, né? Ter pelo menos um CNPJ, uma MEI, né? Então, várias coisas, né? Então, nós falamos, puxa, vamos trabalhar isso, né? E então já tinha havido esse start. E nesse meio tempo, então, foram feitos workshops para atrair um pouco os prestadores de serviço para essa área e os comerciantes também, né? Principalmente aqueles que poderiam atender as empresas naquilo que elas momentaneamente falaram, eu preciso da papelaria, eu preciso do... Né? Descartáveis. Demandas ali. Enfim, algumas demandas, né? E então, já vários grupos participaram, então, nos dois setores, então foram bem produtivos. E nos prestadores de serviço foi interessante, porque muitos deles, eles realmente não sabiam como atender uma empresa, né? E ao final dos 2 workshops, todos, mesmo os comerciantes que já atendem, eles falaram, puxa, nós precisamos rever, né, a forma de fazer a apresentação do nosso produto para a empresa. Né? Porque às vezes ele está tão habituado a apresentar o produto para o consumidor final, que às vezes não exige uma tomada de preço, né? Que às vezes ele chega ali, faz dá uma olhada e já passa um valor. Eu digo a informalidade no sentido do relacionamento mais informal, né? Que às vezes ele acaba não conseguindo atender a indústria, né? Assim, a hora que vai pro B2B ali, às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Né? E outra questão que é importante é que o timing da empresa é bem diferente do consumidor ali de balcão, né? Então, se você compra um produto, você paga na hora, né? A indústria não é assim, eles têm um tempo totalmente diferente, né? Sim. O prazo até de uma apresentação de um orçamento tem que ser pelo menos 30 dias, né? Por quê? Não é uma pessoa só que analisa. A partir do momento que você apresentou o seu orçamento para a indústria, são alguns setores que vão analisar, e eles precisam desse tempo. Então, às vezes, quando o último deu o ok, né, pro orçamento, ele já expirou, ele está fora do prazo de validade. Então, são detalhes pequenos, mas são importantes, né? Né? E aí, ok, foi contratado, foi executar o serviço. Ele não vai receber no dia seguinte, né? Ele vai receber 15, 20, 30, às vezes até 60 dias depois, né? Então, para alguns pequenos, isso é um pouco assustador, mas a gente foi colocando que conforme, por exemplo, a partir do momento que ele conseguiu fazer o primeiro trabalho dentro da empresa, ele foi bem aceito, o serviço foi legal, ele conseguiu responder à expectativa, com certeza ele vai ter novos projetos, ele vai ter outros trabalhos. Então, desde o primeiro orçamento até o segundo, terceiro, de repente surjam e aí as coisas vão ficando mais próximas, né? Então, desde o
prazo de apresentação até o prazo de recebimento, né? Então, isso vai virando meio rotina, não é? Então, é isso que a gente tem tentado mostrar, né? Então, fazendo uma linha do tempo, né, Catarina, no que você está dizendo, houve despertou, né, no grupo do CODESE a necessidade da gente tentar fazer um fomento do consumo mais interno das indústrias com os nossos profissionais aqui da cidade, tanto empresários do serviço quanto do comércio. E depois disso houve essa entrevista. Depois dessa entrevista, a gente fez o levantamento dessas necessidades e percebeu dos 10% que você falou, que elas, do total das compras, só 10% aqui na cidade. Né? Então, vocês viram o mercado que tem, né? Para poder conquistar ainda, né? E aí, um trabalho do CODESE, né? Eu tô buscando ali no tempo que tô falando, o CODESE fez, tá? Aí, o trabalho do CODESE, né? Fez um workshop, tanto para comerciantes, depois para prestadores de serviço, onde foi muito bem recebido e os comerciantes começaram a entender melhores práticas que eles podem ter para poder atender as indústrias, e os prestadores de serviços começaram a entender como eles podem alcançar esse mercado de uma forma mais efetiva, porque as empresas querem comprar, não é verdade? Porque eu lembro que nesse tempo todo que eu estou na associação, a gente sempre faz muita conversa com grandes empresários e eles têm uma necessidade de fazer um relacionamento com a cidade, né? A empresa precisa ser amiga da cidade, né? E uma forma da empresa ser amiga da cidade é consumindo aqui, né? É valorizando quem é daqui, né? E isso torna, né, essa roda virtuosa, né? Claro, não, e é importante para a cidade, né? Então, isso é um fator de desenvolvimento econômico, é essencial. As pessoas têm que comprar aqui, têm que gastar aqui. Lógico que a gente não pode esquecer que a gente tem uma região metropolitana enorme, que ir para Londrina gastar é o nosso hábito de consumo, que a gente faz isso. Mas vamos valorizar, né? Ô, Catarina, você falou da região metropolitana, eu quero fazer uma observação que é a seguinte, né? Os nossos empresários, prestadores de serviços e comerciantes se capacitando para atender esse time aqui, o mercado está aberto para eles também na região. Claro. Porque, principalmente, que a gente também vai muito a Londrina, mas tem muita gente que vem para Rolândia. E aí, a gente tem um mercado para alcançar ali, né? Tem muitas indústrias ali em Porecatu, Jaguapitã, né? Então, esse mercado nosso aqui tá para ser explorado também. E conforme eles vão se capacitando, eles vão se capacitando para atender um mercado também maior, um raio de atuação, um raio maior, né? Eu costumo, uma coisa que eu friso muito aqui, né? Não é a primeira vez, né? E não é novidade para quem nos ouve, né? Nossos ouvintes aí já vai falar disso de novo, né? Que é a fixação de renda. A gente precisa entender que quando a gente gasta na nossa cidade, o dinheiro fica na cidade, ele circula aqui, ele gera emprego, ele gera economia. E se a gente quer ter uma sociedade, né, com mais recurso financeiro, a gente tem que consumir aqui para que esse dinheiro fique aqui. Porque a hora que a gente manda esse dinheiro para fora, né, para ele voltar é muito difícil depois, né? Então a gente tem que trabalhar isso. E o CODESE vem trabalhando, né, de uma certa forma, essa fixação de renda, né? Que haja essa negociação entre os setores para que, ao invés de uma indústria, a gente está focando aqui na indústria, né, para quem nos acompanha, por quê? É onde tem o volume maior de aquisição. Se a gente pegar, Rolândia, ela tem uma característica diferente de muitas cidades da nossa região, porque se a gente pega aqui a parte mais interior, né, a gente está no interior, mas mais interior ainda, qual que é a grande indústria da cidade, ou a grande empresa da cidade, corrigindo, né, grande empresa da cidade? É o setor público. Muitos municípios, a maior empresa do município é a prefeitura. Né? No nosso caso, nós temos uma realidade totalmente diferente. A prefeitura é, sim, uma grande empresa, contribui muito, né, para consumo, né, no município, mas nós temos muitas indústrias que nem se comparam em nível de consumo, de compra, né, de bens e serviços em relação ao município. Então nós temos que explorar isso para que esse recurso fique na cidade. Né? Ô, Fernando, e fazendo observação que a capacitação desses prestadores e esses comerciantes também abre oportunidade para vender para o setor público. Claro. Porque nós temos lá na prefeitura o Compra Rolândia, que é justamente, né, que ele abre uma série de licitações, né, focadas, né, no atendimento, né, para que pessoas da nossa sociedade, que empresários, possam atender a prefeitura. Sim. E eu lembro, né, que nas capacitações teve um instrutor que eu não conheço muito bem aí, que ele trouxe algumas informações que às vezes a gente fala, né,
o prestador de serviço, o comerciante, fala assim, é mentira desse pessoal, não pode acontecer uma coisa dessa, né? E a gente colocou lá gravações de atendimentos, de relatos de pessoal, fui atendido assim, o orçamento veio de tal forma, né? E isso, né, a gente percebeu nos olhares que as pessoas se assustaram, né, com a forma, né? O prestador me respondeu assim, aí tinha uma gravação. É a gravação da pessoa falando, né? Claro, a gente não divulgou quem era, nem o local. Mas isso para quê? Para comprovar para as pessoas que a gente precisa evoluir, né, em alguns quesitos para que a gente tenha melhores resultados no dia a dia, né? E trazendo isso para a atuação do CODESE, há uma preocupação muito grande com isso, né, Catarina? Que a gente percebeu ali que algumas capacitações que foram realizadas, além desses workshops, teve também outros itens que estão sendo atendidos, né? Que a gente está buscando atender, como formação de mão de obra, né? Teve algumas ações também encabeçadas pelo CODESE nesse sentido, né? Isso, a gente teve aquela carreta do soldador, né? De soldagem. Verdade. E foram ali 40 pessoas, né? Que já voltaram para o mercado. Tiveram pessoas que já trabalhavam em indústrias e vieram se aprimorar, né? Digamos, melhorar o seu trabalho. Né? Então essas já estavam empregadas, mas nós tivemos pessoas novas ali, com certeza essas pessoas já estão empregadas também. Eu tive lá, né, Catarina, e eu vi que tinha empresários esperando terminar a formação. Isso, para contratar. Já olhando as pessoas, falou, pode mandar o currículo lá. Que e até mesmo para empreender, né? Muita gente, porque tem demanda também de serviço. A pessoa muitas vezes, não quero trabalhar no CLT, por exemplo. Né? Ali ele acabou adquirindo conhecimento em 2 meses. Foi? 2 meses. 2 meses? 2 meses ele saiu ali com uma profissão. Né? E podendo abrir o seu próprio negócio, podendo atender também, né? Então, essa foi uma das demandas da indústria local, né? Então, ter um soldador era uma das demandas. E ela foi cumprida, né? Essa tarefa foi feita rapidamente e com resultado muito positivo. Catarina, só fazendo uma observação de novo para lembrar, né? As pessoas aqui. Quem fez a carreta do soldador foi lá na FACAR, né? A prefeitura e a CIR estavam fazendo. Mas foi através de uma ação que o CODESE fez a pesquisa. Né? Exato. E daí, junto com essa pesquisa da compra, a gente também levantou essa demanda da mão de obra, né? Isso. E foi identificando, né? Depois tem também a parte do outro curso lá que foi de vendas, né? Tem o curso de vendas que foi feito, né? Que foi bem bacana. Terminou na semana passada. E também teve não foi toda a quantidade que a gente gostaria, mas assim, foi um público bom. Né? Mas inclusive foi pessoas, né, que vão participar da rodada de negócios, né, que a gente acabou não falando aí no primeiro assunto, né? Mas por exemplo, foram se capacitar para poder participar, né? Exatamente. Mas antes de falar da rodada de negócios, deixa eu falar ainda dos 2 cursos que também estão em andamento em Arapongas, né? Verdade. Os cursos de formação em automação industrial eletrotécnica, né? São 2 cursos que profissionalizantes também. São de mais longo prazo, não tem problema, mas eles vão estar colocando depois no mercado. Mas são custos de longo prazo, mas com uma carga grande, mas muito específico, né? Vai sair muito profissional de lá, né? E aí um ponto interessante de destacar, que a gente fala, são ações do CODESE, mas daqui a pouco quem está aparecendo lá a CIR, o Poder Público, né, o Sala do Empreendedor, o Inovaland. Gente, é interessante vocês entenderem, né, que o CODESE ele trabalha vinculado a todas as instituições. Então o CODESE identificou essas demandas. Então, a parte, por exemplo, de capacitação de vendedores. Quem cabe isso? Isso aqui tem mais correlação com o trabalho que é desenvolvido pela CIR. A CIR, olha, a gente tem uma demanda, vocês querem trabalhar isso? A CIR foi lá trabalhar aquilo, né? E assim por diante, você vai acionando as outras instituições. Por isso, né, que muitas vezes você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, né, pela Rádio Cultura agora, nunca ouvi falar desse CODESE, primeira vez que eu tô ouvindo, né? Esses caras estão falando que todas essas coisas que eu participei, daqui a pouco eu participei do curso tal e não sabia que tinha esse CODESE envolvido. Então, eu tô fazendo essa pontuação assim para o pessoal entender, né, que o CODESE ele pensa a longo prazo, ele muitas vezes não é ele quem executa a ação, mas é ele quem provoca para que aquela ação seja executada. Né? O papel dele é mais nesse sentido, de identificar a demanda, provocar que alguma outra instituição compre aquela
bandeira ali Ideia, e execute. ideia, né? Mas as pessoas têm me perguntado muito, né? O que é o CODES? O que o CODES faz? Né? Eu explico, mas como que ele consegue executar? Eu falei, consegue executar porque tem muita gente envolvida. Né? Aí eu falo da associação comercial, a prefeitura, se a prefeitura não apoiar também, os projetos também não andam, né? Então, os sistemas... Sistema S, de modo Sistema geral. S. As instituições da cidade, que nem a FACAR, Isso. embarcou lá dentro a carreta lá dentro, né? Para poder prestar esse serviço, né? Do Sim. curso do soldador, né? Então, a gente tem vários parceiros, né, Catarina? Tem sim. E isso é o que faz o CODES andar, né? Então, a gente tem aqui um grupo de pessoas que pensam a cidade, que planejam a cidade e tem um olhar para a cidade de uma forma diferente, né? De longo prazo, como você disse lá no começo, né? Porque o poder municipal, ele tem um prazo curto de trabalho, né? Ele tem 4 anos, às vezes 8, né? Mas tudo passa muito rápido e as demandas são rápidas, né? O problema é para hoje, né? É para hoje, tem hoje, que resolver né? o problema. Então, o que eu vou deixar para o futuro? Às vezes tem projetos grandes e que vão estar num futuro já fora dessa gestão, né? Isso. Que já aconteceu muitas vezes. Né? Aconteceu com você, o que não acontece na prefeitura, porque você pegou um projeto, que é esse do B2B, que a gente falou até agora, andando e continuou aprimorando e tal, e agora estamos chegando num outro resultado. Colhendo alguns... Né? Diferente do que acontece no poder público, que às vezes troca o lado, né, político, né? Aí não vale mais nada do que aconteceu, né? Tem que começar do zero, né? E esse projeto do B2B Connect é muito legal, porque, na verdade, ele é só um trabalho muito inicial. E a gente já está vendo resultados muito bons. Porque esse trabalho tem que ser eterno. Né? Ele tem que... vai ter que ter rodada de negócio todo ano, vai ter que ter envolvimento do comércio, dos prestadores de serviço, e a gente vai ter que continuar puxando eles. Vamos, gente, né? Vamos... prestar serviço para a indústria quer vocês, né? A indústria precisa de mão de obra, precisa que o comerciante local forneça os produtos que eles têm necessidade, né? Sim. Então... E só fazendo assim, um panorama geral, só do que você colocou aqui de resultado. Então, nós já tivemos por volta de 40 profissionais, não vou nem falar soldadores, profissionais capacitados. Temos aí 2 turmas também de novos profissionais capacitados em outras áreas. Sim. Temos também vendedores que foram capacitados. Temos aí diversas ações. Agora, os eletrotécnicos e os mecânicos, metal mecânicos. Metal mecânico. Então, tudo isso está sendo trabalhado agora. Então, isso a gente consegue colocar que são resultados que o CODES vem desenvolvendo. Então, você que está fazendo um desses cursos, né, que está nos acompanhando, mas eu nem sabia que o CODES estava envolvido. Olha a importância do CODES, tá? E a gente já vai voltar daqui a pouquinho, pós o intervalo, trazendo quais são os próximos passos, o que vem por aí, né, das ações, atividades do CODES e também do projeto B2B. Tá bom, beleza. Tá bom? Quero falar um negócio, mas falo depois. Segura um pouquinho, Fábio Fernandes. Vamos deixar o suspense e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Você está ouvindo a CIR em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios ACIR 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43 3256 1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. ACIR, juntos somos mais fortes. A CIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Voltamos! Mais um dia, mais um sábado. Aqui, sábado, dia 20 de setembro, hein, Fernando? Já estamos aqui há mais de 6 meses, né? Falando sobre empreendedorismo, falando sobre desenvolvimento local. Cada papo muito bom, aprendendo muito, né? Hoje nós estamos aqui com a Catarina Schauf, que é a presidente do CODES, e nós estamos falando sobre uma instituição, um órgão, né? Uma governança, né? Que trabalha nos bastidores de forma silenciosa, mas que tem trazido, conectando pontos e trazido muito resultado para a cidade, né, Fernando? Exatamente, né? Nós estamos falando do CODES. Né? Para você que não conhece o CODES, né? A gente já falou no primeiro bloco aqui, tem
está aí nos bastidores de muita coisa que vem acontecendo. Muitas vezes ele não está ali, né, como evidência, muitas vezes até não busca essa evidência, né, mas ele está ali nos bastidores, provocando que os atores, né, os demais atores locais desenvolvam ações. E também o setor público, dá uma tocadinha, né? Sabe o que é, Fernando? Você falou buscando evidência. É que é o seguinte, quem faz as coisas da forma que o CODESE faz, da forma que a ACIR faz, da forma que as governanças né? Que tem a sociedade civil como base, não faz para ter protagonismo, né? Faz para poder contribuir de verdade, Sim, né? sim. Na verdade, sim, o importante é que aconteça, não importa quem realize, né? Exato. Mas quando você está à frente de qualquer instituição, qualquer coisa que você assuma, né? Você tem que enxergar isso, né? E confesso aqui que quando eu assumi o CODESE, eu não conseguia enxergar a tão longo prazo, né? E agora eu já enxergo, com poucos meses depois, né? Legal. Da contribuição que se pode dar, os projetos, né? Às vezes não são projetos rápidos, né? São projetos realmente que vão demandar muito tempo, mas são projetos com planejamento, projetos com olhar, uma visão de futuro, né? Sim. É a maior angústia, né, Catarina? Que o projeto é muito longo, né? E a gente entende que é longo, mas a gente quer tentar o resultado cada vez mais rápido. Mas não tem problema, porque se a gente pensar nesse projeto, né, já adiantando um pouquinho, né, do que vai vir agora, a gente pensa, puxa, a gente realmente espera que os projetos do CODESE, eles sirvam para muito tempo, né? E que eles sejam, assim, uma base para projetos para o futuro de Rolândia, né? Que Rolândia ganhe com isso, cresça com isso, se desenvolva, né? E que não fique só às margens da rodovia, né? Que Rolândia tem um potencial muito grande, né? A gente tem uma história bonita, né? A gente tem um legado aí de trabalhos feitos em Rolândia, a gente tem uma história cultural fantástica, né? Buscando um pouquinho as origens alemãs aí, né? A gente tem um guerreiro Roland, né? Ali na nossa praça, né? Que serve como referência. Né? E essa semana tivemos o tombamento da Capela de São Rafael, né? Como patrimônio histórico do Paraná, né? Isso é fantástico, né? E assim, só pegando, né, um gancho, quando a gente fala de pensar, né, futuro, pro brasileiro isso é tão difícil, né? Como todos, você fala assim, vamos pensar a longo prazo. Tá, o fim do ano? Tem um grupo de amigos, né, que foram fazer uma visita técnica se eu não me engano, foi na Espanha, se eu não estou enganado. Posso estar errando o local, mas o contexto é o mesmo, né? O que vale é a reflexão que a história traz. E eles estavam visitando o local, né? E muito, muito bem organizado, né? Era um centro da cidade que tinha sido totalmente modificado, onde não circulava veículo, era só pedestre, incentivava comércio, né? Que a pessoa tá andando de carro, ela não vê vitrine, mas tá andando a pé, ela consegue ver todo esse trabalho, né? E a pessoa perguntou, mas quanto tempo vocês levaram para fazer isso, né? E a pessoa que estava acompanhando falou assim, não, isso aqui é uma coisa nova, recente praticamente. Quanto tempo? Só fazem 30 anos. Isso é uma coisa que você traz pro Brasil, uma coisa quase que impensável, né? Você põe um gestor, 30 anos, é um tempo curto, né? Não, o cara fala 30 anos, não sei nem se eu vou estar vivo até o fim do dia daqui 30 anos, né? E eu acho que o CODESE, ele trabalha, tá conseguindo, né, trazer para as pessoas, como você mesma disse, quando eu entrei também não estava com uma visão tanto de longo prazo, mas já tô agora. Você vai se acostumando, né? Que você sabe que o projeto, né? Quando você vai se envolvendo com o projeto, você vê que não é desse jeito, né? E ele também não pode ser rápido, né? Porque toda mudança muito rápida também acaba não sendo muito consistente, né? Também. Então tem que ter um alicerce muito forte. Mas a gente fala tanto da identidade, né? Da busca da identidade. Então, eu acho que aí é o ponto-chave mesmo, né? Então, quando a gente entender a identidade de Rolândia, que hoje, no meu ponto de vista, a identidade é essa cultura que veio, né? A gente tem isso como muito forte em Rolândia, né? Fora isso, a gente tem uma agroindústria muito forte, né? E que veio junto com essa história toda de Rolândia, né? Que tá tudo dentro do agronegócio. Então, quando a gente entende isso, quando a gente enxerga isso, a gente consegue fixar isso como ponto forte e daí para frente você projeta, né? Um futuro. Perfeito. Não é? Então, é saber de onde vem, né? Exato, né? Então, quem eu sou, aonde eu vivo, como eu quero que a minha cidade seja
Porque ela tem uma história, ela tem uma identidade, né? Então, a gente tem que fixar isso, né? Então, como força mesmo, né? E até você comentou, né, Catarina, das pessoas que estão, né, envolvidas no CODES, que conseguem ter essa visão, perceber Rolândia dessa forma, né? Uhum. Porque, assim, é interessante que muitas vezes a gente vê pessoas, né, falando mal da cidade, né? Que Rolândia, né, às vezes dá muito valor a coisas que não são da nossa cidade. E interessante que no CODES a gente consegue perceber todos os pontos positivos que Rolândia tem. Sim. Claro, tem muita coisa a melhorar, assim como qualquer outra cidade. Mas a gente consegue identificar as características positivas para usar essas características positivas a nosso favor, para conseguir coisa nova. Sim. E só fazendo um resgate bem rápido aí, o CODES surgiu justamente numa fase em que Rolândia não estava, né? Bem, não né? Estava bem. Politicamente, não estava bem. Economicamente. A gente tinha uma história bem ruim, né? Com muitos percalços, muitas coisas que aconteceram. Então, o rolandense não conseguia enxergar a Rolândia como uma cidade bacana, porque nada bacana estava acontecendo, né? Sim. Então, aí agora tá, né? Então, essa perspectiva... E justamente nessa época surgiu o CODES, que é bom reforçar, porque tinham pessoas da sociedade que falaram, puxa vida, a gente precisa fazer alguma coisa pela cidade. Do né? jeito que tá, não dá, né? Não dá. Então, vamos nos reunir aqui, pessoas que enxergam a cidade, que são lideranças, que pensam, né? E que podem contribuir com a cidade. Então, o que nós vamos fazer? Vamos formar aqui um Conselho de Desenvolvimento Econômico para o município, né? Que é o CODES e que está aí até hoje atuando. Isso aconteceu em 2016, começou o trabalho. 18, né? 2017, se não me engano, 18. 17 para 18, né? A Constituição, acho que a lei é de 19, né? Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Aí nós tivemos uma fase de bons projetos no CODES, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí nós tivemos uma pandemia. Acho que a gente até pode destacar isso. Então, antes de falar, eu queria falar. Tá, então fala. Não, é que eu só quero dar o enredo, né, Catarina? Porque é o seguinte, você falou no bloco passado, né? Falou assim, as pessoas tem alguém pensando pela cidade, com o olhar pensando pela cidade. Mas não tá pensando pela cidade com a sua cabeça. Não tá pensando só com o seu olhar, né? Você tá embasada para poder pensar nas coisas, que acho que da onde vem para poder introduzir esse assunto nós vamos falar agora, tá? É isso que eu acho que é importante, né? Porque de repente a pessoa fala assim, essa Catarina aí tá pensando por mim aqui na cidade? São meia dúzia que estão pensando a cidade, né? Esses caras que estão falando pensam que são, né? Exato, não, né? Não é pensar assim, eu tenho vontade que Rolândia seja assim, eu tenho vontade que Rolândia seja assado. Não é assim que funciona, então, né? Quando a gente faz planos e projetos para a cidade, o pensamento inicial, o pontapé inicial vem das pessoas que têm o interesse. Coletivo, né? Interesse coletivo. Mas tudo que é feito tem embasamento, não é? Então, aí são contratadas pessoas que têm a capacidade, a habilidade para fazer os levantamentos, para fazer os diagnósticos, né, da forma melhor possível e fazer essa apresentação. Que legal, né? Não é? Isso é muito legal, né? E falando nesse primeiro estudo, né, que até já adiantando um pouco a pauta aqui, uma coisa que o CODES hoje vem buscando uma atualização desse primeiro estudo, se assim podemos dizer, né? Eu acho que é importante dizer que houve toda uma movimentação, né, para que esse estudo, até quero que você fale um pouquinho sobre ele, Catarina, que esse estudo acontecesse, né? De que estudo nós estamos falando? Nós estamos falando do Master Plan. Do Master Plan. Do Master Plan. Exatamente. Então, e o que é o Master Plan? O Master Plan é justamente um plano de ação para a cidade nos próximos 20, 30 anos, né? A gente pode definir essa... data ainda, esse tempo, né? Mas a gente tem referências de outras cidades, a gente tem Maringá, tem Foz do Iguaçu, tem Cascavel, né? Onde os seus conselhos de desenvolvimento econômico já funcionam há muito mais tempo do que Rolândia e que tem um plano atrás do outro, né? Quando mal se termina um, já tem um novo plano, né? Por quê? Porque a cidade, ela muda, a cidade, ela cresce, a cidade, ela se movimenta, ela não é... E as coisas vão, quando estão muito organizadas, talvez elas estão acontecendo com um prazo menor do que foi previsto e tem que se repensar. Exatamente. Para poder, né? Qual que é o próximo passo? Né? Então, só voltando no Master Plan, então o Master Plan, ele teve um pontapé inicial
E foi muito bacana porque através do Nilson, né, conheceu então professores de Alicante na Espanha e que se prontificaram a vir fazer esse trabalho, né? E então eles vieram primeiro para fazer um diagnóstico e deveriam dar continuidade ao projeto total, que era o plano finalizado. Então eles vieram, fizeram um trabalho aqui em Rolândia, então um envolvimento de muita gente, né? O município principalmente, né? Porque com os dados de diversas secretarias, a comunidade, ouviram pessoas, né? Todas as áreas da cidade. Todas as áreas, né? Então, não foram só os conselhos, eles foram... E quando nós estamos falando de área, não estamos falando de área econômica, né? Estamos falando de bairros da cidade, né? E além disso, né, vale pontuar que não foi só isso. Buscaram também entender todo o cenário ao entorno, né? Ao entorno. Foram buscar em Londrina, Maringá, né? Exato. Para entender o posicionamento de Rolândia. Exato, né? Então foi bem amplo, né? Muito amplo, trabalhoso. Bem trabalhoso e com resultado muito bom, né? E eles realmente tinham uma tecnologia bem bacana, uma metodologia, né? Uma metodologia legal para desenvolver esse trabalho e que gerou um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele mostrou algumas referências para a cidade importantes, né? E hoje precisa ser revisto, né? Para a gente continuar o nosso projeto, o nosso plano final, que é o Master Plan, que a gente possa, de repente, para os próximos gestores já ter um plano, caminho, né? Caminho. Olha. E é importante, né, para você que nos acompanha, entender, vocês estão falando de planejamento a longo prazo, né? Quando que foi feito esse Master Plan, vocês já estão querendo revisar ele, né? Então é importante a gente destacar aqui que esse estudo ele foi feito ali por volta de 2020, antes da pandemia. Né? E o nosso cenário econômico, o nosso cenário mundial era totalmente diferente do que é hoje. Então, esses dados, né, a gente... o Rodesi, ele é vamos dizer assim, o guardião desse né, que busca sempre estar resgatando esses debates, né, esses pontos. Em alguns estudos que a gente vem fazendo, a gente percebeu, mas muita coisa que hoje já está diferente. Então, a gente está no momento de buscar uma metodologia novamente, né, uma visão externa que não seja daqui da cidade, que já tem, talvez, assim, né, um pensamento formado do que quer para a cidade, mas trazer alguém de fora, né, que vai se basear nas informações de fato, para revisar isso, né, para nos dar, olha, o caminho é esse mesmo, ou já pode ter alguma correção de rota, né, nesse sentido, né, Catarina? Sim. E como está sendo a busca dessa revisão? A busca não é fácil, não, né? Nós temos conversado com algumas instituições que poderiam desenvolver esse trabalho, né? Fazer essa revisão e depois trabalhar na execução, então, do Master Plan, do plano de ação. E nós estamos ainda em fase de buscar a melhor situação, né? Aquilo que a gente enxerga como seria o caminho, né? A gente já tem 2 propostas, estamos esperando uma 3ª proposta agora. E nos próximos dias eu acho que a gente consegue, então, pegar as 3 propostas, analisar e ver o que se encaixaria melhor, né? Sim. Dentro do... E interessante, né, destacar também que não é fácil encontrar quem faça esse tipo de estudo, né? Outra coisa. Não é uma coisa assim que eu assim, aqui em Rolândia tem 4, 5, Londrina tem mais uns 10. Não é isso, né? Não é a isso. gente tá fazendo uma busca, olha, até Cascavel, pra todo lado, aí buscando quem tenha, né, uma metodologia, né, que se adapte, porque né, que se levantar isso, informações, né? É um negócio, né? Agora, tratar informações, isso, né? Precisa ser alguém que tenha essa experiência, tenha tido, tem cases, né? Sim. Que nem o pessoal de Alicante, né? Que veio, né? Eles eram especialistas em fazer esse tipo de levantamento em pequenas e médias cidades. Sim. Né? Então, nós éramos o cenário perfeito para eles, né? Para poder fazer acontecer, né? A revisão, até só para complementar o que você falou, né? Então, por exemplo, para as pessoas entenderem a necessidade. A gente passou pela pandemia, a gente falou sobre um problema político que a gente estava vivendo um pouquinho antes ali, e depois com a abertura de grandes empresas, fusões de grandes empresas da cidade, esse monte de gente que chegou aqui, a cidade nos últimos 5 anos cresceu muito, né? Muito. Então a gente precisa estar pensando, né, isso de forma bem objetiva, né? Não dá para ser no achismo, né? E só interessante, mais uma colocação no sentido de
às vezes, né, que a gente fala que a gente tem um plano, né, que ouviu várias pessoas, né, e como a Catarina pontuou muito bem, você também, né, Fábio, que não é uma visão das pessoas que estão dentro do CODES. Só para ficar muito claro para você que nos acompanha, esse primeiro estudo foi feito por profissionais de Alicante, na Espanha. Especialistas em análise desse tipo de situação. Eles tiveram acompanhamento, né, até de um também, se não me engano, era aluno, doutorando da UEL. Da UEL, né, acompanhou até para a questão de linguagem, né, que Sim. eles também não falavam português fluente, para conseguir viabilizar isso. Então, quer dizer, foi uma coisa que a Catarina, né, e um grupo do CODES pensou e isso aqui que nós vamos... Não foi isso que aconteceu. E não é isso que se planeja fazer agora também, né? Por isso essa busca por essas propostas, né, Catarina? Então, e aí, de repente, nesses caminhos todos, até surgiu uma conversa muito bacana com o irmão do Daniel Stadler, né? O Manuel, que trabalha numa instituição que é a Fraunhofer, que é uma mega instituição que trabalha com projetos de inovação de grande porte no mundo inteiro. De onde eles são? A Fraunhofer é Suíça? Suíça. Olha, você que está nos acompanhando, está nos ouvindo. Olha onde Catarina, né, como representante do CODES, onde o CODES... Onde o nome de Rolândia, né, está chegando. E o nome de Rolândia, né, o propósito de Rolândia está indo, né? Então, e essas conversas são muito interessantes, porque o Manuel, ele não consegue nos ajudar diretamente, né? Mas ele tem uma rede de contatos, assim, imensa. E vai ser muito interessante, porque amanhã eu vou fazer isso. Ele colocou uma das instituições de universidades que apoiam esse tipo de projeto e que poderia contribuir, é justamente uma das universidades que é a cidade natal da minha mãe. Não é? A cidade de Münster, na Alemanha. E, coincidentemente, tem professores de Münster aqui na UEL, né? Não dentro dessa área de planejamento urbano, ligadas a isso que a gente quer fazer, mas na parte de línguas. Mas eu vou fazer esse contato com eles porque eles podem ser uma ponte de ligação para os professores que a gente que trabalham que a gente busca, né? Buscasse, que né? legal. Então, amanhã à tarde, estarei na UEL, treinando o meu alemão um pouquinho. Mas, Catarina, o universo conspira, mas a gente precisa estar trabalhando, né? Mas assim, foi bem interessante, né? Porque... Coincidência, né? Coincidência e sorte da gente conhecer, porque eu fico muito feliz de conversar com pessoas, porque eu tenho primos na Alemanha, eu tenho uma sobrinha que mora lá agora, em Münster, nessa cidade. Então, já tem aí uma ligação afetiva, né? Legal, muito bacana. E a gente poder, de repente, fazer um trabalho para a Rolândia, talvez também com o intermédio ou com o apoio de uma universidade alemã, também seria fantástico. Fantástico. Ô, Catarina, e assim, quando a gente fala, né, que o tempo passa rápido, né? Nossa, 1 hora já tá quase, meu Deus, tá voando. Então, assim, gostaria de perguntar para você o seguinte: o empresário, né? Ou o empresário, ou o cidadão que está nos acompanhando agora, assim, mas como eu posso fazer para auxiliar o CODES ou contribuir com as ações do CODES ou até mesmo financiar as ações do CODES? Porque vale destacar que o CODES não tem um recurso público que vem ali, não tem uma fonte de receita fixa. Como que funciona isso, né? E como que os empresários da nossa cidade podem auxiliar o CODES nesse sentido? Então, o CODES hoje tem receitas que vêm já de empresários que apoiam, que apoiaram desde o início e continuam apoiando o CODES. Mas a gente vê que para alguns projetos e os maiores projetos, a gente precisa de muito mais recurso. Então, todo o apoio financeiro, principalmente, é muito bem-vindo, né? Porque eu acho que assim, tem que ficar muito claro que o que o CODES faz, o trabalho que o CODES faz, é pensando a cidade, né? Então, todo o investimento que vem para o CODES tem um retorno, e um retorno muito positivo, né? Que é esse que é o trabalho que o CODES quer fazer, por isso que se pensa também a longo prazo, né? Então, até um convite aí para empresários, né, que estejam nos ouvindo, né, se quiserem contribuir,
nos procurem, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o Se quiser CODESE, entender um pouco mais, né? Qual é o Quais são os trabalho, projetos, quais são os né? projetos, né? Então, tem muita coisa. A gente gostaria de trabalhar muito mais e muito mais rápido, mas às vezes as coisas não funcionam tão rápido, né? Mas esse apoio a gente precisa ter, né? Porque sempre vai ter despesa, sempre vai ter algum Projetos pra algum acontecer. projeto. E vai acontecer. se a gente pensar, né? Que o CODESE já vem fazendo tudo isso praticamente, né? Sem recurso financeiro próprio, sem, né? Aham. Imagine com recurso, gente. O que esse É. CODESE pode fazer, né? Exato. Então, né, você empresário quer conhecer um pouco mais, pode procurar a Catarina, né? O pessoal do CODESE ali, ou até mesmo, quero informação, onde que eu consigo, né? Entre em contato com a CIR, que a CIR também direciona, Também ajuda, né? A direciona, direcionar isso, né? claro. Até porque a CIR hoje ela é um braço, né, muito forte do CODESE, né? Então as contribuições que vêm para o CODESE vêm por intermédio da CIR, né? Então tudo isso, né, tá entrelaçado, assim dizer, né, para o bem comum da nossa cidade, da nossa comunidade, né? Catarina, como o tempo voa, né, e passa muito rápido, tá? Gostaria que você falasse assim rapidamente quais são os próximos passos para o CODESE, assim, você até já colocou algumas coisas, né? Mas da sua gestão, qual o objetivo assim para, olha, até o final da minha gestão, que são rápido, né? 2 anos, né? Também passa rápido, né? Já foi mais de meio Já ano. Foi né? meio ano, né? Então, né, qual assim, né, que você acha que, olha, nós queremos alcançar isso ou concluir tal coisa, né? Na verdade, o principal objetivo é o Master Plan. O principal objetivo. Perfeito. Não é? Então, é um projeto iniciado que precisa ser concluído, é importante para a cidade, assim como um plano diretor, né? Tem que ser revisado há tanto tempo. Um Master Plan é um direcionamento para a cidade. Então, esse é o foco principal do trabalho. O projeto B2B continua, então B2B Connect, né? Ações pontuais ali o tempo todo, Pontuais vão né? continuar, Todo, não é? Perfeito. E essa semana eu estive conversando com a Danae Fernandes, que é especialista em mobilidade urbana, e a gente retomar alguns assuntos de mobilidade urbana, né? Legal. De O município repente. está precisando. E justamente porque a cidade cresce, né? Exato. E as coisas vão ficando meio caóticas, né? No ir e vir. Rolândia tem muita bicicleta, a gente precisa organizar isso tudo um pouquinho. Precisamos organizar rápido antes da invasão dos patinetes, que já tá começando. Tá né? começando né? também, Que é né? uma briga, mas essa briga dos patinetes já é uma briga mundial, né? Pelo que eu também conversei com outras pessoas, né? Que até em cidades grandes na Europa, onde a gente teve a oportunidade de estar o ano passado, realmente é uma disputa ferrenha, né? E mesmo na Espaço, Europa né? não conseguiu criar regras ainda muito claras, né? Aham. Pro uso, né? Onde anda a bicicleta não anda o patinete, ou o patinete tem que respeitar um pouquinho mais, né? Enfim. Arapongas essa semana anunciou, né, que tá regularizando algumas coisas lá. Uhum, não é? Bacana, então é uma coisa que, né, a gente pode já estar atento, né? Bom, gente, como eu disse, o tempo passa rápido mesmo, né? Tem que terminar. Já Agora estamos tem que terminar. finalizando, vamos terminar, daqui a pouquinho o reloginho apita e nós precisamos terminar, né? Passa pra Catarina. Que pena. Catarina, suas considerações finais, por favor, né? O tempo é rápido, né? Mas, né? por favor. Eu queria agradecer primeiro, né, de ter a oportunidade de estar aqui, falar do CODESE, apresentar um pouquinho o CODESE para as pessoas que não conhecem, deixar a abertura, faço o convite de novo, quem quiser conhecer o CODESE, nos procura a Catarina, procura a CIR, que vai fazer o encaminhamento. Posso convidar para participar de uma das reuniões de planejamento, né, quando esse planejamento todo do Master Plan começar a funcionar, para vocês entenderem o que é que vai acontecer, né? E aos nossos ouvintes, eu espero que tenha contribuído, né, com alguma informação que seja relevante para a cidade, porque é esse o objetivo aqui. Legal. Perfeito. Fábio, antes de passar para você, eu vou rapidamente aqui a agenda da CIR, que é importante, tá? Vou deixar um tempinho para você falar exclusivamente dela, tá bom? Ixi, então tá- E rápido, tá? Nós, né, só relembrando, tá? Que a CIR nós estamos com a campanha do Dia das Crianças, o sorteio, né? Vai ser dia 14/10 às 15 horas, vai ser transmitido tanto nas redes da CIR como também com a cobertura do JR. Então serão sorteados ali 2 patinetes, né? Não são patinetes elétricos, né? Mas 2 patinetes que são voltados para infantil, né? Uma bicicleta e um PlayStation 4. Então, você, empresário que ainda não está participando da campanha, né? Show de Prêmios da CIR, entre em contato com o nosso departamento comercial e participe, adquira já a sua, tá bom?
bom? E também, né, no dia 21/10, a CIR vai ter a palestra magna, que já se tornou uma tradição, né? E mais uma vez com especialista em vendas, este ano, Gustavo Malavota, né? Então, o cara é excepcional, excelente em vendas, tá? Ficou em dúvida? Nunca ouvi esse nome, Fernando. Entra lá, @Gustavo Malavota, você vai ver, o cara é fera. E a CIR tá trazendo ele em primeira mão para você, empresário, você empreendedor aqui de Rolândia. Da mesma forma que foi do ano passado, que a gente teve lá o Ciro Bottini, com mais de 500 pessoas, né? Esse ano tem certeza que vai bombar, vai dar casa cheia de novo, tá? E lembrando, né, mais uma vez, no episódio passado a gente falou sobre isso, a Feira CIR, né? Então os stands foram lançados essa semana já, né? Então você tá buscando aí, quer participar da Feira CIR, né? Então entre em contato com o pessoal da Associação Comercial, que acredito eu, né, que os stands já devem estar ali na reta final já, porque o sucesso do lançamento foi grande. Tava concorrido já, né? Já no lançamento estava concorrido. Então, ó, dia 7, 8 e 9 de novembro, tá? Feira CIR, são 68 stands, vai ter praça de alimentação, espaço kids, feirão de carro, vai estar lotado, vai estar bombando. Então, sua empresa tem que estar na Feira CIR. Fábio Fernandes, nós temos também, né, mais um evento essa semana, que não podemos deixar de destacar, que é a rodada de negócios do nosso projeto, né? Nosso projeto do Codese, do B2B. É isso aí, Fernando. A rodada de negócios do projeto B2B é isso que nós falamos no primeiro bloco desse programa, onde nós fizemos a pesquisa com as empresas, fizemos os workshops com prestadores de serviço, com comerciantes, capacitamos eles, fizemos um trabalho depois de sensibilização também para poder construir essa rodada, e vai acontecer na quarta-feira, dia 24, a partir das 9 horas. Tem que se fazer uma inscrição, né? Então, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, não sei se ainda vai ter vaga, né? Mas se acaso alguém tiver interesse, na segunda-feira já liga para a CIR, né? Para ver se tem alguma oportunidade de participar. Então esse é o grande evento da semana, né? Que é a rodada de negócios, que a gente vai conseguir fazer o fomento aí entre a parte comercial e econômica da cidade, né? Tá bom? Exatamente. Quero já faz suas considerações finais. Agradecendo a Catarina, né? E lembrando todo mundo que na semana que vem também, né? A gente solta esse episódio por completo no YouTube e no Spotify. Pra mim tá fechando. Muito bem, pá. Fez um pitch de 30 segundos rapidão, hein? Perfeito, gente. Pessoal, você que, né, nos acompanhou em mais um A CIR em Foco, o nosso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado aqui no A CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa A CIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.